Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa segunda aula do nosso curso de Finanças Pessoais e Investimentos. Nesta segunda aula, vamos falar sobre temas muito pertinentes. Vamos falar sobre a quinta técnica financeira. A quinta técnica financeira, vamos falar sobre poupar sempre. Também vamos falar um pouquinho sobre bolsas de valores. Vamos falar sobre a sua importância e funções. Vamos falar também sobre os mercados de capitais e as formas que existem de se participar nestes mercados e quantos tipos de mercados existem, mercados de capitais no caso. Ora, começando a falar sobre o nosso tema principal, poupar sempre, a nossa técnica, a nossa quinta técnica financeira, gostava de lhe fazer uma pergunta. Será que tu és do tipo que sabe que tem que poupar sempre, não pode acabar com todo o dinheiro, com todo o salário? Ou és do tipo que quando chega o salário, quando cai o salário, raspa e não deixa nenhum centavo? Não pensa no futuro, não pensa nas dificuldades. Saiba que até mesmo na natureza existem animais, existem exemplos que nos mostram que poupar funciona. Existem algumas épocas do ano em que o alimento fica difícil e os animais sabem muito bem disso. Um desses animais, a título de exemplo, é o esquilo. O esquilo sabe que no inverno as árvores de bolota dificilmente produzem e como o alimento naquela época é muito difícil, o que é que ele faz? Ele reserva, ele guarda num sítio muito resguardado, num sítio em que ele sabe que poderá encontrar e espera até esta época difícil. Quando chega o inverno, enquanto os outros animais ficam à procura de alimento, ele só tem que se lembrar onde que ele enterrou, onde que ele guardou as suas bolotas. E aquilo serve-lhe de sustentação. Ora, se até mesmo animais irracionais, animais que não têm o raciocínio lógico que a gente tem, sabem que existem tempos difíceis e para isso precisam se preparar, quanto mais a nós, seres racionais, seres com pensamento lógico, não devíamos também poupar sempre? Porque há muita gente que infelizmente só pensa no agora, mas tu, tenho a certeza que tu não és do tipo, por isso é que estás aqui à procura, a fazer este curso para te educares mais financeiramente. Bom, não há organização das finanças pessoais sem poupança. Poupança é a reserva de capital que permite que a pessoa enfrente situações emergenciais ou crises sazonais. Encare como compromisso a tarefa de guardar de 10 a 20% de sua receita mensal. O que é que isso quer dizer? Bom, não nos vamos granjear de liberdade financeira se não nos organizarmos, se não pouparmos. Porque termos uma boa finança, termos um bom saldo financeiro, depende tudo de boa educação financeira, do hábito de poupar, da organização financeira. Poupar, como mostra o nosso material, é sempre deixar uma reserva de capital, algum dinheiro, no fim do mês. Ou seja, imagine que você ganhe 100 mil kwanzas. Significa que todo o mês você deve deixar parte destes 100 mil kwanzas na sua conta. Ok? Não deves tirar os 100 mil kwanzas por completo. Então, aquele dinheiro que sobrar vai ser uma poupança, vais colocar numa conta à parte, ok? Vais colocar numa conta à parte e sempre vais fazendo isso. Vai ser uma disciplina que vais aplicar à tua vida. Por que é que se faz isso? O nosso material mostrou que existem situações emergenciais. Situações emergenciais são aquelas que acontecem de forma esporádica, mas que acontecem. Ou seja, imagine, por exemplo, está tudo bem contigo, está tudo bem com a tua família, mas de repente tu apanhas uma doença muito grave e que descubras que o tratamento desta doença custa muito caro, custa muito dinheiro. Como é que vais dar solução a este problema?
Quando fores para a tua conta, vais encontrar 00.0. Então, se tiveres uma poupança, por certo, terás como acudir a esta situação. Se alguém da tua família ficar doente, se tiver uma situação como, por exemplo, pedidos, casamentos, viagens, uma dívida que alguém da família tenha contraído sem o teu consentimento, tens como acudir a esta situação. Situações emergenciais. Crises sazonais. Existem os problemas climáticos ou climatéricos que afetam, de fato, também a qualidade da nossa vida. Por exemplo, a falta de chuva impede que haja produção de alimento e quando há pouca produção, quando há a escassez de produtos agrícolas no mercado, os preços destes produtos aumentam. Então, para se preparar para estas crises sazonais, é necessário que se tenha uma poupança, é necessário que tenhas uma finança bem organizada. Imagina que tenha uma seca, que tenha uma crise política, que haja uma instabilidade política ou social no lugar onde tu habitas. Tens como tirar a tua família e colocá-la num local melhor que protege ou que salvaguarde as suas vidas. Então, a educação financeira, a organização financeira salva vidas. Portanto, nunca aceite gastar todo o seu dinheiro. Vamos começar com o salário mais baixo possível, mais básico, quis eu dizer, o mais básico possível. Imaginemos que és um trabalhador normal, que trabalha numa cantina e recebas por mês, pega aí no teu telefone, pega aí a tua calculadora e vamos aqui fazer 10 a 20%, ok? Imagina que ganhes 30 mil kwanzas mês. 30 mil kwanzas mês. O que é 30 mil kwanzas menos, vamos fazer, menos 10%. Significa que vais guardar todo mês 3 mil kwanzas. Ok? Mas se achares que não, 3 mil kwanzas não é o suficiente, vamos então fazer 20%. Menos 20% significa que você vai guardar aí 6 mil kwanzas todo mês, ok? Então, com 24 mil kwanzas, esses 24 mil kwanzas servem para acudir às situações normais com os gastos fixos, como a alimentação, como a energia, como a roupa, o aluguel e etc. Muito bem, vamos agora fazer 6 mil kwanzas, imagine, vamos fazer isso durante um ano. 6 mil kwanzas, isso é para o salário mais básico, 30 mil kwanzas. 6 mil kwanzas vezes 12. No final do ano, a pessoa que ganha 30 mil kwanzas terá um saldo na sua conta poupança de 72 mil kwanzas. Agora faça 72 mil kwanzas vezes 5 anos, é uma hipótese, ok? Vezes 5 anos. A pessoa teria em 5 anos 360 mil kwanzas, ok? Mas isto é na pior das hipóteses. Claro que alguém que ganha agora 30 mil kwanzas, daqui a 5 anos, estará num lugar melhor. Vamos agora pegar num salário mais avantajado, um valor mais avolumado, por assim dizer, ok? Vamos agora pegar 100 mil kwanzas, ou 150 mil kwanzas, melhor, 150 mil kwanzas. Imagine que o teu salário mínimo seja 150 mil kwanzas. Ora, 150 mil kwanzas menos 10%, tu terias que guardar por aí 15 mil kwanzas. Mais 15 mil kwanzas talvez não seja o suficiente. Vamos fazer então menos 20% e terias que guardar aí 30 mil kwanzas. Muito bem, já está muito bom. Ok? 30 mil kwanzas mês. 30 mil kwanzas vezes 300, ou seja, vezes 12 meses,
terás no fim 360 mil kwanzas. Agora faça 360 mil kwanzas vezes 5 anos. Terias 1 milhão e 800 sim, 1 milhão e 800 mil kwanzas. Imagine que se tivesses tido esta educação financeira há 5 anos, estarias muito bem financeiramente. Mas é claro, isto é apenas uma estimativa de acordo com o valor que nós apresentamos. Há pessoas que de fato ganham muito mais e que podem guardar mais, podem guardar 50 mil kwanzas mês e fazer 50 mil kwanzas, vamos lá tentar, 50 mil kwanzas vezes 12, teríamos aí 600 mil, ok? 50 mil kwanzas, teríamos 600 mil kwanzas, e 600 mil kwanzas vezes 5, teríamos aí 3 milhões de kwanzas. Mano, é muito dinheiro, é um dinheiro que te daria uma liberdade, um descanso, uma paz mental muito grande. Estarias à frente de muitas famílias que infelizmente vivem a cada dia, vivem com o que conseguem em cada dia. Então, o nosso objetivo aqui é educar-nos financeiramente para que lá no futuro, lá à frente, a nossa família viva com dignidade, com maior tranquilidade financeira. Bom, falamos aqui sobre poupar e eu espero claramente que a partir de agora, juntamente com a primeira aula que nós falamos sobre a planilha financeira, onde vai constar os gastos fixos e variados, as despesas, ou seja, as despesas e as dívidas, os ganhos, tudo isso bem organizadinho e desse modo consigas lidar muito bem com as situações que acontecem na sua vida. Bom, o que vais fazer? Imagina que você tenha conseguido esses 3 milhões de kwanzas. O que vais fazer? Vais deixá-lo na tua conta poupança? Bem, se deixares este dinheiro na tua conta poupança, saiba que o banco vai fazer uso desse dinheiro. Aquele dinheiro não vai ficar lá parado, ok? O banco vai pegar no teu dinheiro, vai investi-lo, e depois vai pegar no lucro. Enquanto você não pedir o teu dinheiro, ele vai continuar a investir, vai continuar a ganhar. Quando pedires o teu dinheiro, vai pegar apenas o dinheiro de um outro cliente que tenha também o mesmo dinheiro aí na conta poupança e vai te entregar. E eles saem sempre a ganhar. Então, como evitar que o teu dinheiro beneficie a outra pessoa e não a ti? Vamos falar agora sobre o segundo tema. Vamos falar sobre investimentos, ok? Depois de conseguires esta organização financeira, já te educares financeiramente, sabes que todo mês eu deixo um dinheiro à parte para poupar e já faço isso há 1 ano ou há 2 anos. Ok, tenho este dinheiro. O que faço com esse dinheiro? Vamos investi-lo. Vamos fazer com que o teu dinheiro traga mais dinheiro. Diz aí o nosso material. A partir de um determinado nível de organização das finanças, a pessoa dispõe de recursos para investimento. É aquilo que nós dissemos. Depois de te organizares, fizeres aquela poupança, vais ter recursos financeiros para investir. As contas estão em dia, imagine, não há dívidas pendentes, a meta de gastar menos do que se ganha virou lei, chegou a hora de fazer o dinheiro trabalhar para você. Busque investimentos de acordo com o seu perfil. Muita gente, para esse efeito, solicitam a ajuda do seu gerente do banco, contam com o auxílio de empresas especializadas em prestar esse tipo de assessoria ou capacitam-se para assumir a tarefa de cuidar dos próprios investimentos. Então é isto que temos que fazer. O material até aqui mostrou que existe um perfil de investimento. Existem aqueles investidores que são mais arrojados, não é? Estão mais propensos, sabem lidar muito bem com os riscos. Pegam no seu dinheiro e sabem, não, eu conheço os riscos, sei que se eu investir vou ganhar muito, mas também posso perder o meu dinheiro. Mas não tem problema porque eu entro nesta para ganhar. Há outros que são mais reservados. Estes reservados não estão muito propensos a riscos, então eles se reservam mais. Meio risco, meio segurança. E há outros que não querem mesmo risco nenhum.
Então preferem buscar investimentos que lhe deem tranquilidade e tudo mais, ok? Então descubra qual é o teu perfil de investidor e depois siga este princípio, ok? E se não conseguir, se achares que é muito chato, podes pedir ao teu gerente de banco, mas não lhe aconselho, porque os gerentes do banco vão lhe aconselhar, vão lhe sugerir os ativos que eles têm lá, como as contas a prazos, que nada servem mais do que beneficiar o próprio banco, porque você não ganha nada com aquilo. Então, não lhe aconselho a colocar o seu dinheiro num depósito a prazo, não. Nós vamos aqui aprender maneiras ou métodos mais eficientes de investir o teu dinheiro, e também algumas outras pessoas contam com auxílio de empresas que são especializadas neste ramo, e outros capacitam-se, e eu o aconselho a se capacitar. Sim, estás a fazer este curso, mas existe muito mais. Sabe que existe, nós estamos aqui vamos falar aqui sobre como vamos investir o nosso dinheiro aqui em Angola, mas existem bolsas melhores nos outros países que apresentam um melhor desempenho e também maior oportunidade de multiplicação de capital. Portanto, não se limite, ok? Eu tenho este curso que é apenas básico para o investimento, para a pessoa se organizar e começar a familiarizar-se com os mercados capitais, os mercados financeiros. Mas eu tenho um outro curso onde eu falo mais detalhadamente sobre os mercados internacionais. Mas aqui vamos nos focar no nosso objetivo. Então, capacite-se, não deixe que outra pessoa cuide do seu dinheiro. Cuide de você mesmo. Assim, ser-te-á mais benéfico. Bom, vamos investir na Bolsa de Valores de Angola. E deste modo vamos construir uma renda passiva ao longo do tempo. Vou ensinar-te tudo o que funciona e não funciona na Bodiva Bolsa de Valores de Angola, que é apenas um bebê no mercado internacional, pois ainda lhe falta muito para que ela se aproxime aos parâmetros internacionais. A Bodiva não tem todos os ativos, não apresenta todas as características que uma bolsa deve apresentar. Por exemplo, nós não temos empresas com o capital aberto. Nós vamos falar um bocadinho mais a respeito disso quando estivermos propriamente a desmistificar a Bodiva, ok? Então, nós vamos investir na Bodiva, vamos pegar nesse dinheiro que nós fizemos aqui uma estimativa. Não precisa ser necessariamente este valor que estamos aqui, vamos investir com o mínimo que nós tivermos, ok? Então vamos continuar com a nossa aula. Bom, falamos agora sobre investimentos. Sabemos que o dinheiro poupado deve ser investido para que ele trabalhe para nós, ou trabalhe para nós. Bom, agora vamos falar sobre o mercado de capitais. O mercado de capitais é um sistema de distribuição de valores mobiliários que tem o objetivo de proporcionar liquidez aos títulos de emissão das empresas, viabilizando o seu processo de capitalização. Ou seja, o mercado de capital, ou os mercados de capitais, são responsáveis de trazer à disposição de qualquer indivíduo, não é? Os valores mobiliários, ou seja, são os ativos financeiros disponíveis nos mercados de capitais, que são emitidas por empresas. Estas empresas disponibilizam seus ativos, que são conhecidas como ações e muitos outros ativos, para que os investidores ou o cidadão comum invista, não se torne um investidor. Desse modo, a empresa poderá capitalizar ainda mais, poderá aumentar o seu capital e também poderá oferecer lucros ou lucratividade ao investidor. Então, esta é a responsabilidade dos mercados de capitais. Os principais participantes deste mercado são as bolsas de valores e as sociedades corretoras de valores, ok? E nós em Angola temos uma bolsa de valor, mas não temos assim corretoras de verdade. As corretoras em Angola são os bancos e não são fiéis, não são honestas. Ou seja, essas corretoras não são honestas e pronto, nós temos que fazer. Dizem que
nós temos que transformar as nossas oportunidades, a nossa realidade em oportunidade. Vamos trabalhar com eles. Além disso, uma estrutura de regulamentação deste mercado foi desenvolvida ao longo dos últimos anos. Esse assunto será tema específico de uma parte do nosso curso. Vários tipos de títulos são negociados no mercado de capitais. O nosso foco será a apresentação das características dos títulos e obrigações do Tesouro do Governo angolano e algumas das principais estratégias operacionais com o objetivo de conseguir bons lucros em suas operações. Então, descobrimos aqui o que é o mercado de capital, qual é a sua função. Quem participa diretamente nestes mercados são as bolsas e as corretoras, ok? E nós temos aqui o CMC, que é a Comissão do Mercado de Capitais de Angola. Bom, um dos fatores fundamentais na decisão do investidor quando compra ações é a possibilidade de que, mais tarde, ao necessitar do total ou de parte do capital investido, possa desfazer-se delas e resgatar seu dinheiro. A Bolsa de Valores é o mercado em que se compram e vendem ações e outros títulos emitidos pelas empresas de capital aberto. Esta abertura, ou seja, está aberta a todo tipo de investidor e de instituições e é regulada oficialmente pela Comissão de Valores Mobiliários de Angola. E cada país tem a sua Comissão de Valores Mobiliários. Mas nós temos aqui a CVAMA, que é a Comissão de Valores Mobiliários de Angola, e também pelo Banco Nacional de Angola, que é o BNA. Ok? Então, gostava de lhe explicar algo. Existem dois tipos de investimentos: investimento em renda fixa e em renda variável. As bolsas de valores disponibilizam ambas, renda fixa e renda variável. Na renda variável é onde nós encontramos as ações, encontramos os ETFs, ou os fundos de investimentos, encontramos os REITs, ou Real Estate, que são os fundos imobiliários, e muitos outros ativos disponíveis. Este tipo de investimento, como diz mesmo, que é um investimento de renda variável, quando se investe dessa maneira, não se sabe propriamente a quantia do lucro que vamos receber dos nossos investimentos, ok? E muitas vezes nem sempre vai estar disponível o nosso dinheiro, o dinheiro que nós vamos colocar, que vamos comprar, por exemplo, as ações. Imagina que nós tenhamos comprado a um preço, mas que na hora que a gente quer recuperar este dinheiro, as ações tenham caído, ou seja, o preço que você comprou já não é mais aquele preço, baixou. Então não deves vender, ok? Nós vamos falar o porquê nas próximas ocasiões. Bom, mas a renda fixa, o investimento de renda fixa é mais seguro para isto, ok? Normalmente apresenta mais liquidez, ou seja, mais dinheiro disponível para os investidores, de modo que quando quiseres o teu dinheiro, tens-no à disposição, ok? Então é deste investimento que vamos falar aqui no nosso curso. Vamos avançar então. Além de seu papel básico de oferecer um mercado para a cotação, negociação dos títulos nela registrados, a Bolsa deve orientar e fiscalizar seus membros, facilitar a divulgação constante de informações sobre as empresas e sobre os negócios que se realizam sob o seu controle. A Bolsa de Valores é basicamente como uma praça. A praça tem uma administração e esta administração tem a responsabilidade de preservar, de garantir os direitos dos participantes, dos vendedores desta praça. Então, em uma praça, como nós sabemos, vende-se de tudo. Assim acontece também com as bolsas. Existem vários tipos de bolsas de valores, não é? E comercializa-se vários ativos, vários bens nestas bolsas, ok? Então, elas têm esta responsabilidade de fiscalizar, de orientar e fiscalizar os seus membros, tanto as sociedades corretoras quanto os investidores. Também ela tem a responsabilidade de facilitar a divulgação constante de informações sobre as empresas e sobre os negócios que se realizam sob o seu controle. Imagine, por exemplo, que uma empresa esteja
mal financeiramente, esteja cheia de dívidas, a Bolsa de Valores tem a responsabilidade de avisar para que os investidores saibam onde vão se meter. Saibam que, bom, esta empresa não está bem financeiramente, não vou colocar meu dinheiro aí. Mas se não oferecer esta informação e um investidor inexperiente, iniciante, por exemplo, coloca o seu dinheiro aí e de repente perde o seu dinheiro, quem vai ser responsável é a Bolsa de Valores. Portanto, a Bolsa de Valores tem esta responsabilidade. A Bolsa de Valores oferece também aos investidores a possibilidade de negociar suas ações, conferindo liquidez às aplicações de curto e longo prazo realizadas em seu ambiente de negociação. Através das bolsas de valores é possível estimular o investimento em empresas em expansão, que diante desse apoio poderão assegurar condições para o seu crescimento, gerando empregos, renda e movimentando a economia do país. A Bolsa de Valores, pena que a nossa Bolsa de Valores não funciona como as outras funcionam, porque se a nossa Bodiva funcionasse de acordo com os parâmetros, de acordo com os padrões internacionais, nós teríamos grandes empresas que forneceriam muito ou dariam empregos a muita juventude. Porque numa empresa, por exemplo, ou seja, se uma empresa está a começar e deseja expandir nas 18 províncias, mas imagine que o diretor administrativo e financeiro desta empresa perceba que não tem o capital suficiente para a expansão no território angolano, de forma total, eles podem pegar parte dos seus ativos e comercializar nos mercados capitais, ou seja, numa bolsa de valores. Desse modo, vários investidores vão colocar nos seus dinheiros que estavam aí nas suas poupanças, não é? Vão colocar nessa empresa. Essa empresa vai pegar esse dinheiro, vai construir as suas filiais nas outras províncias, vai apresentar resultado, vai apresentar lucratividade, tanto para os proprietários da empresa quanto aos investidores. E também vai beneficiar a sociedade como um todo, porque os jovens vão ter empregos, a economia vai se tornar mais forte. Portanto, a Bolsa de Valores, quando funciona muito bem, tem esta função, ou seja, tem esse resultado, tem este impacto na economia nacional ou na economia de um determinado país. Portanto, esta é a responsabilidade, é a importância de uma Bolsa de Valores. Ora, quais são as maneiras ou os meios de se participar dos mercados financeiros? Existem várias formas. Você pode participar deste mercado de forma individual ou de forma coletiva. De forma individual é quando você tem a sua conta, nós vamos falar depois sobre isso, e pegas o seu dinheiro e compras os ativos que você achar que têm valor. De forma coletiva, existem duas formas, como mostra aí, de se atuar no mercado de ações, como eu já tinha dito. E uma delas, ou a primeira delas, não digo a primeira, mas alguns estudiosos dizem que quando se é iniciante, precisa-se começar por este passo, ok? Desta maneira. A primeira delas é através de formas coletivas de investimento. Os instrumentos mais conhecidos de aplicação coletiva são os clubes e os fundos de investimento. Os fundos de investimentos, vou falar sobre este, como diz aí, ambos têm o objetivo de criar uma carteira de investimentos com base na união de recursos de vários investidores. Os clubes de investimentos são importantes instrumentos de entrada de novos investidores no mercado de capitais, apesar de serem um pouco mais limitados que os fundos no que diz respeito à profissionalização da forma de captação de divisas. Ok? Então, eu prefiro o fundo de investimento, que são os ETFs ou ETFs. Os ETFs são os fundos de investimentos americanos que são mais funcionais, são os fundos mais funcionais do mundo, ok? Então eles têm o objetivo de investir com o dinheiro de todo mundo, ou seja, eu pego o meu dinheiro, tu pegas o teu dinheiro, os teus amigos, os meus amigos, pegamos o nosso dinheiro e colocamos naquele fundo. Aquele fundo tem profissionais que estão capacitados, que têm técnicas e estratégias de investimento, pegam nesse dinheiro e compram determinados ativos na Bolsa de Valores, com o objetivo de multiplicar este dinheiro que a gente colocou aí, neste fundo. Depois de se alcançar o resultado, pega-se nos lucros e divide-se por cada investidor.
Imagine, por exemplo, que este fundo seja um fundo imobiliário, ou seja, pegamos o nosso dinheiro, colocamos nesse fundo e com esse dinheiro construiu-se um grande hospital, um hospital público, um dos melhores de Angola. Então, sempre que este hospital gerar lucros, todos nós que colocamos o nosso dinheiro neste fundo vai levar a sua parte. É dessa maneira que funciona, ok? Então, vamos avançar. Vamos agora falar sobre tipos de bolsa de valores. Atualmente podemos encontrar no mundo um sistema muito bem organizado das bolsas. E segundo o Manual de Commodities da Bolsa de Chicago, existe uma padronização de operações, ou seja, as bolsas ao redor do planeta se apresentam com o mesmo padrão de operação, com a mesma sistemática de negócios, o que garante uma escala global de operações e um fluxo contínuo de capitais para estas bolsas. Esta característica traz grandes vantagens para os capitais, que podem fluir livremente pelas diferentes bolsas e buscar as oportunidades de ganho, garantindo uma liquidez formidável ao sistema de funcionamento das mesmas. Ou seja, assim como tinha dito, as bolsas de valores seguem um padrão, porque a bolsa de valor tem a responsabilidade de ajudar o investidor a multiplicar o seu capital. Para isso é necessário que se siga certos parâmetros, certos sistemas de negociação, ok? E como mostra ali, a bolsa de valor, as bolsas de valores têm a responsabilidade, por exemplo, também de fazer com que haja uma livre transação comercial, uma livre transação monetária, ou seja, o dinheiro de Angola pode parar nos Estados Unidos, dos Estados Unidos pode parar em Angola, da África do Sul pode parar em Moçambique, do Moçambique e assim sucessivamente, e vice-versa, ok? Então, através de bolsas de valores pode-se atingir outros mercados, outros países, outras economias. Então, existem vários tipos de bolsas, mas essas bolsas todas devem seguir os mesmos padrões. Está tudo bem regulado, bem orientado pelos sábios, pelos orientadores desta área. De outro lado, está a possibilidade e facilidade da migração de capitais. Traz também uma grande instabilidade e volatilidade ao sistema, pois ao menor sinal de risco ou incerteza temos uma rápida migração de capitais pela própria interligação sistémica das diversas bolsas que temos no mundo moderno. Isso significa que a bolsa de valor apresenta a possibilidade de migração de capitais, mas também existe uma possibilidade de instabilidade e volatilidade do sistema. Por exemplo, quando as pessoas querem tirar o seu dinheiro, o mercado cai e isso pode corresponder a um risco muito grande à economia de um país. Segundo Stiglitz, esta volatilidade tem componentes pela própria assimetria das informações com que os agentes percebem o mercado. Com o objetivo de entendermos os diferentes tipos de bolsas que existem atualmente, podemos classificá-las em 3 deles. Ok? Vamos falar sobre 3 bolsas de valores. A classificação está feita em razão do tipo de produto comercializado em cada uma e nas quais os mecanismos básicos de funcionamento permanecem comuns, como já te tinha dito. Diferenciando-se apenas pelos produtos que nelas são comercializados. Vamos falar agora sobre a primeira bolsa de valor. A primeira bolsa de valor é a bolsa de mercadorias. Esta bolsa comercializa produtos alimentícios básicos, tais como arroz, feijão, milho, óleo, carne e muitos outros produtos alimentícios, ok? Então, as bolsas que comercializam esses produtos chama-se bolsa de valores, ou seja, bolsa de mercadorias, e o seu setor de negociação é o setor cíclico, ok? Cíclico. Bolsa de mercadorias são bolsas relativamente pequenas, com pouca importância económica no mundo atual, globalizados e sofisticados de instrumentos financeiros, mas que têm uma importância histórica por terem sido elas a base para o desenvolvimento das outras bolsas. Eu tenho certeza que você já tenha ouvido falar sobre permuta, ok? A troca de produtos. No passado existia isso. Então, aí passou a existir a bolsa de valores. Ou seja,
Perdão, a Bolsa de Mercadorias. É uma das bolsas de valores, ok? Muito bem. Vamos agora falar sobre Bolsa de Valores. As bolsas de valores comercializam basicamente papéis, as ações, os títulos públicos e privados. As ações são títulos de propriedade das empresas denominadas sociedades anónimas, que são empresas de capital que podem ou não ter suas ações negociadas em bolsas. Aquelas que têm suas ações, as empresas que têm suas ações negociadas em bolsa são chamadas ou denominadas como empresas de capital aberto, e as que não têm as suas ações negociadas em bolsa são denominadas como empresas de capital fechado. Ok? Uma empresa pode migrar de aberta para fechada ou vice-versa, à medida que abre ou fecha seu capital ao mercado. As ações ainda podem ser basicamente de dois tipos, segundo Braham: ações ordinárias e preferenciais. As primeiras, no caso ações ordinárias, são aquelas que têm o direito ou que dão o direito ao investidor de voto, dão o direito ao detentor delas de voltar. O que é que isso significa? Significa que se você compra... Bom, deixa-me explicar melhor. Uma ação é uma parte de uma empresa, ok? Existem ações que te dão o direito de voltar, ou seja, toda decisão que se toma naquela empresa, você tem o direito de participar. Ok, se você não concordar, por exemplo, em vender parte da empresa, não se vende. Mas se você concordar, vende-se. Então, as ações ordinárias têm esta característica, só que também demandam um capital maior também, para que você vote, tenha o voto nesta empresa. Já as ações preferenciais não te dão o direito a voto, não é? Não te dão direito ao voto, mas dão-te o direito de receber dividendos. Ou seja, existem aqueles momentos nas empresas em que se divide os lucros entre os sócios, não é? Então, se você for um sócio de uma determinada empresa, como por exemplo a Apple, a Microsoft, quando eles estiverem a dividir os lucros, tu também vais receber a tua parte de acordo com o dinheiro que você investiu, ok? Então funciona dessa maneira. Quando você compra uma ação, você compra parte de uma determinada empresa, parte de uma propriedade de uma empresa, ok? Então funciona dessa maneira. Nos outros países existem, por exemplo, nos Estados Unidos, existe a Apple vende, tem uma parte da sua empresa que está aberta ao público. Qualquer cidadão americano, e não só, pode comprar partes desta empresa. Temos também a Tesla, temos o Google, temos a Netflix, tem várias empresas, milhares de empresas lá, divididas nos seus devidos setores, ok? Mas em Angola nós não temos. Já imaginou se nós tivéssemos uma Unitel a vender parte da sua empresa na Bolsa de Valores, em que você teria a oportunidade de ser detentor, de ser dono de uma parte da Unitel, receber os lucros desta grande empresa de Angola? Ou da Zap, por exemplo, ou dos bancos, dos grandes bancos em Angola, como o BAI. Aliás, o BAI fez um OPV, uma oferta pública de venda, mas que não foi assim disponível, não está disponível para qualquer pessoa. Então, se a Bolsa de Valores, se a Bodiva estivesse organizada, se cumprisse com o padrão internacional, nós estaríamos muito bem, ok? Em Angola, nós não teríamos muitos motivos para sofrermos tanto, porque a nossa economia estaria muito forte e cada um de nós teria alternativas de subsistir ou de sustentar a sua família ou a sua vida. Bom, vamos agora falar também sobre os títulos públicos. Segundo o Fortuna,
Os títulos públicos são os papéis emitidos pelo governo para captar recursos no mercado e que têm diversas características, podendo ser prefixados, quando as taxas de juros são fixadas ao longo do vencimento do título, ou pós-fixados, quando existe um indexador, ou esse indexador pode ser inflação, câmbio, etc., acrescido de uma taxa de juros. Ou seja, o governo... normalmente os governos têm o OGE, né, o Orçamento Geral do Estado, e eles precisam de dinheiro. Muitas vezes este dinheiro não é do Tesouro do Estado. Eles pegam dinheiro dos investidores, pegam lá o dinheiro na Bolsa de Valores. Por exemplo, em Angola, o governo pega dinheiro na Budiva. Então, as pessoas pegam os seus dinheiros, emprestam-no ao governo, o governo faz o uso e promete devolver aquele dinheiro com juros. Ok? E este pagamento pode ser prefixado, ou seja, no momento que você vai emprestar esse dinheiro já sabe, não, no final deste prazo, de curto prazo ou longo prazo, depende muito do investidor, no final deste prazo eu vou receber X%, ou pode ser pós-fixados, ou seja, só vais saber quanto é que vais ganhar no final. E normalmente pós-fixado serve mais para as rendas invariáveis, onde você só vai saber quanto vais ganhar depois do vencimento. Títulos privados. Os títulos privados mais importantes comercializados em uma bolsa de valores são as debentures, que não estão disponíveis em Angola, infelizmente. Estes debentures são títulos de longo prazo, utilizados pelas empresas de capital aberto, ou seja, sociedades anónimas, que podem ou não ter suas ações negociadas em bolsa. As debentures têm uma característica especial e única, segundo o Gitman, pois são utilizadas para captar recursos no mercado mediante o pagamento de uma taxa de juros. Então, nós temos aqui a definição, o entendimento do que são títulos públicos e títulos privados. Mas, quando falarmos sobre a Budiva, nós vamos falar mais sobre títulos públicos, ok? Muito bem. Vamos então avançar com a nossa aula, que está a ser maravilhosa. Ora, vou fazer aqui uma introduçãozinha sobre o que é um ativo financeiro. Um ativo financeiro, ou seja, os ativos financeiros, são todos os instrumentos financeiros emitidos pelos mercados financeiros, desde ações, REITs e ETFs ou moedas. Então, são ativos financeiros, ok? Esses ativos servem para a multiplicação de capital. Se quiseres multiplicar o seu dinheiro, lembre-se que os investimentos não servem para criar dinheiro, servem para multiplicar o dinheiro. O que cria dinheiro é o trabalho. O trabalho cria dinheiro e os investimentos servem para multiplicar esse dinheiro que você ganha. Ok? Você pode multiplicá-lo através de ações, de REITs, ETFs e moedas. E nós vamos saber muito bem o que é na próxima aula. Bom, vamos parar por aqui para que a nossa aula não seja extensiva. Espero que tenha sido elucidativa, que tenhas entendido plenamente esta aula. E, bom, caso tenhas dúvidas, com certeza nós vamos estar sempre em contato e vamos esclarecer tudinho, caso não tenhas entendido alguma coisa. Na próxima aula vamos continuar com a aula sobre Budiva. Agora chegou a hora. Bom, fique bem e até já.